Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. E vamos ler os versos 30 e 31. Vamos a leer los versículos 30 y 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Seguindo a sequência do que compartilhávamos ontem, Continuando con lo que compartimos ayer, nosso tema para essa primeira sessão é o Evangelho de João. nuestro tema para esta primera sección o sesión es el Evangelio de Juan. Nesse Evangelho, o Senhor Jesus é revelado como sendo o Deus eterno, En este Evangelio, el Señor Jesucristo es revelado como el Dios eterno, o Verbo que se fez carne. el Verbo que se hizo carne. O princípio de João é antes do princípio de Gênesis. El principio de Juan es anterior al principio de Génesis. A Bíblia começa com aquele versículo que diz: no princípio criou Deus. La Biblia comienza con el versículo que dice: en el principio creó Dios. Por isso o livro se chama Gênesis, Por eso el libro se llama o Génesis, livro da criação. el libro de la No creación. princípio criou Deus. En el principio creó Dios. Mas João começa em um tempo eterno. Pero Juan comienza en un tiempo eterno. No princípio era o Verbo. En el principio era el Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Então, vários sinais nesse Evangelho de João são descritos. Entonces se describen varias señales en este Evangelio de Juan. Observe nesse verso 30 que nós temos aí a palavra sinais. Observen el versículo 30 donde tenemos la palabra señales. Outros sinais que não estão escritos neste livro. Otras señales las cuales no están escritas en este libro. Então, embora o nosso objetivo nessa sessão não seja estudar esses sinais, Entonces, aunque nuestro objetivo en esta sesión no sea estudiar estas señales, há uma simetria entre eles. existe una simetría entre ellas. São 8 sinais neste Evangelho, Son 8 señales en este Evangelio, contando com a ressurreição do nosso Senhor Jesus como sendo o último deles. contando la resurrección de nuestro Señor Jesús como la última de ellas. Então, nosso querido irmão Christian Chen Entonces, nuestro querido hermano Christian Chen gostava de chamar isso de simetria especular. le gustaba llamar a esto simetría de espejo. Então, se você coloca um espelho entre um objeto e entre alguns objetos, Entonces, si usted coloca un espejo en medio de algunos objetos, então você vai ter o reflexo daquela imagem de um outro lado. usted va a tener el reflejo de la imagen al otro lado. Então, essa é a simetria de espelhos, ou especular. Entonces, esta es una simetría de espejos. Então, no Evangelho de João há essa simetria. Entonces, en este Evangelio de Juan existe esa simetría. O primeiro sinal corresponde ao quarto, o segundo ao quinto, o terceiro ao sexto e o quarto ao oitavo. La primera señal corresponde al cuarto, la segunda al quinto, la tercera al sexto, no, estamos bien, Ao sétimo al séptimo e o quarto ao y la oitavo. cuarta al octava. Então, essa é a simetria no Evangelho. Entonces, esta es la simetría en el Evangelio. Mas como nós gastaríamos muito tempo com isso, então apenas tome essa ideia para você. Ahora, como tendríamos que gastar mucho tiempo en esto, solamente tome esta idea para usted para estudiarla. Mas realmente é uma linda simetria. Pero realmente es una hermosa simetría. Então, por isso, quando o Evangelho conclui, Entonces, por eso cuando concluye el Evangelio, João vai falar sobre esses sinais. Juan habla de estas señales. Se você observar também no início do Evangelho, Si usted observa también en el comienzo del Evangelio, o primeiro sinal nesse livro foi realizado nas bodas de Caná. la primera señal de este libro fue realizada en las bodas de Caná. É a transformação da água em vinho. Fue la transformación de agua en vino. Então, quando esse milagre foi concluído, Entonces, cuando terminó ese milagro, veja no capítulo 2, verso 11. Ve al capítulo 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Este principio de señales hizo Jesús. Aí está de novo a palavra sinais. Nuevamente la palabra señales. Então são 8 sinais Entonces son 8 señales naquela simetria. en esa simetría. O primeiro deles em Caná da La Galileia. primera de ellas en Caná de Galilea. Agora
Agora aí há outra frase bastante importante. Ahora, hay otra frase bastante importante. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Então, assim como lemos lá no capítulo 20, verso 30, Entonces, así como leímos allá en el capítulo 20, versículo esse 30, é o objetivo dos sinais. este es el objetivo de las señales. O Senhor Jesus não era um milagreiro. El Señor Jesús no era un milagrero. O propósito de sua vida não era realizar sinais por si mesmo. El propósito de su vida no era realizar señales por sí mismas. Cada sinal que o Senhor operou, que são os seus milagres, Cada señal que el Señor obró, que son sus milagros, particularmente no Evangelho de João, en particular en el Evangelio de Juan, todos eles têm finalidade específica. todas ellas tienen una finalidad específica. Qual é essa finalidade? ¿Cuál es la finalidad? O Senhor Jesus opera um sinal para falar algo a respeito daquilo que ele próprio é. El Señor Jesús obra una señal para hablar de aquello que Él mismo es. Então, quando ele transforma água em vinho, o que ele quer dizer? Entonces, cuando Él transforma el agua en vino, ¿qué es lo que quiere decir? Está em João capítulo 15. Está en Juan capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Yo soy la vid verdadera. Qual é o propósito de uma videira natural? ¿Cuál es el propósito de una vid natural? Transformar água em vinho. Transformar el agua en vino. Nós estamos numa terra de vides. Estamos en una tierra de vides. Chile é um país de vides. Chile es un país de vides. A finalidade da vide é transformar água em vinho. Y la finalidad de la vid es transformar el agua en vino. Esse é seu propósito. Ese es su propósito. Por isso, nosso Senhor Jesus realizou este milagre. Por eso nuestro Señor Jesús realizó este milagro. Água fala daquilo que é inodoro, incolor e insípido. El agua nos habla de lo que es incoloro, inodoro e insípido. E o Senhor transformou aquilo em vinho. Y el Señor transformó aquello en vino. Segundo os cálculos físicos de alguns, Según los cálculos físicos que algunos hacen, para você transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho, para que usted pueda transformar 6 tinajas de agua en 6 tinajas de vino, aqueles que gostam de física, aquellos que les gusta la física, você precisa de 10 elevado à potência 23 usted necesita 10 elevado a 23 na unidade de joules. en joules. Essa é a quantidade de energia necessária para esse milagre. Esa es la cantidad de energía necesaria para este milagro. É um número Es inimaginável. un número inimaginable. O Senhor Jesus transformou 6 talhas de água em El vinho. Señor Jesús transformó 6 vasijas de agua en vino. E podemos dizer que nenhuma gota de suor escorreu na sua face. Y podemos decir que no cayó ni siquiera una gota de transpiración por su rostro, Com toda essa energia necessária. con toda la energía necesaria. Porque Ele é aquele que criou o universo pela palavra do seu poder. Porque Él es aquel que creó el universo por la palabra de su poder. Em Hebreus capítulo 11 é dito que Ele formou o universo por meio de sua Y palavra. en Hebreos capítulo 11 se dice que Él formó el universo por su palabra. Assim como Ele também sustenta todas essas coisas pela palavra do seu poder. Así como también Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Coisa maravilhosa é esse sinal. Qué cosa maravillosa es esta señal. Então Ele interpreta isso no capítulo 15. Entonces Él interpreta esto en el capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Yo soy la vid verdadera E meu pai é o agricultor. y mi padre es el labrador. Então ele vai dizer que aqueles que creem nele são os ramos. Y entonces nos va a decir que aquel que cree, aquellos que creen en Él son las ramas. E esses ramos que permanecem nele Y esos ramos, esas ramas que permanecen en Él participam da sua própria vida participan de su misma vida e por isso dão muito fruto. y por eso dan mucho fruto. Então permanecei em mim. Entonces permaneced en mí. Eu sou a videira verdadeira. Yo soy la vid verdadera. E sem mim nada podeis Y fazer. separados de mí nada podéis hacer. Que mensagem maravilhosa. Qué mensaje Nós maravilloso. não fomos chamados para fazer nada. Nosotros no fuimos llamados a hacer nada. Nós fomos chamados para permanecer nele. Fuimos llamados a permanecer en Él. Para que essa poderosa vida, Para que esa vida poderosa, essa sublime vida, esa vida sublime, encontre caminho de manifestação através de nós. encuentre un camino para manifestarse a través de Então, nosotros. qual é a nossa missão? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Permanecei em mim. Permaneced en mí. Eu sou a videira Yo verdadeira. soy la vid verdadera. Habitem em mim, eu habitarei em vós. Habiten en mí y yo habitaré en vosotros. Se eu habitar em vós, se habitardes em mim e as minhas palavras habitarem em vós, Si habitareis en mí y mis palabras habitaren en vosotros, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
pueden pedir lo que quieran y os será hecho. Então o Senhor está nos ensinando sobre vida de união. Entonces el Señor nos está enseñando sobre la vida de unión. E essa é uma nota que você deve observar aí. Y esta es una nota que usted debe observar aquí. João escreveu 5 livros no Novo Testamento. Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Todos eles têm um único tema: Y todos ellos tienen un único tema: vida de união com Cristo. vida de unión con Cristo. Até mesmo seu Apocalipse. Incluso el Apocalipsis. O tema do Apocalipse não são as coisas por vir. El tema del Apocalipsis no son las cosas por venir. Elas estão lá. Ellas están allí. Lá estão os selos, as taças e as trombetas. Allí están los sellos, las copas y las trompetas. Lá estão as bestas. Ahí están las bestias. Mas muito mais do que isso. Pero mucho más que eso. Lá está o Cordeiro e a sua noiva. Allí está el Cordero y su novia. Vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. Então essa é a chave de todos os escritos de João. Entonces, esta es la clave de todos los escritos de Juan. Ademais disso, a palavra crer na língua original Además de esto, la palabra creer en la lengua original significa unir-se a. significa unirse a. Esse é o sentido do verbo na língua original. Ese es el sentido del verbo en la lengua O original. que é crer? ¿Qué es creer? É estar unido a. Es estar unido a. Também fala de lançar-se em confiança a outro. También nos habla de arrojarse en confianza hacia otro. Lançar-se sobre outro, isso é crer. Lanzarse sobre otro, eso es creer. Então esse é o tema de João, vida Entonces, de união. ese es el tema de Juan, vida de unión. Nós nos lançamos sobre o Senhor Jesus. Nosotros nos lanzamos sobre el Señor Jesús. Então nós cremos nele. Entonces creemos en Él. Vivemos uma vida de união com ele. Vivimos una vida de unión con Él. Então esses são os propósitos sinais no Evangelho de João. Entonces estos son los propósitos de las señales en el Evangelio de Juan. E como lemos no capítulo 20, Y como leímos en el capítulo 20, todos estes foram registrados todas estas señales fueron registradas com um propósito: con un propósito, para que creiais para que creáis que Jesus é o Filho de Deus. que Jesús es el Hijo de Dios. Esses sinais só poderiam ser operados por ele. Estas señales solo podrían ser operadas por Él. E crendo, tenhais vida em seu nome. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Então qual é o resultado de crer em Cristo? Entonces, ¿cuál es el resultado de creer en Cristo? Qual é o resultado de unir-se a Cristo? ¿Cuál es el resultado de unirse a Cristo? Vida. Vida. Como dizia nosso irmão Austin Sparks, Como decía nuestro hermano Austin Sparks, a maior necessidade do mundo é vida. la mayor necesidad del mundo es vida. Por isso, se dividirmos o Evangelho de João em 3 sessões, Por eso, si dividimos el Evangelio de Juan en 3 secciones, esse é o primeiro tema na primeira sessão. ese es el primer tema de la primera sección. O Evangelho de João tem 3 grandes temas. El Evangelio de Juan tiene 3 grandes O temas. tema central é a vida de união com Cristo. El tema central es la vida de unión con Cristo. Mas há 3 palavras que resumem esse Pero Evangelho. hay 3 palabras que resumen este Evangelio. E já vamos colocá-las dividindo o Evangelho de João em 3 sessões. Y vamos a colocarlas para dividir el Evangelio de Juan en 3 secciones. A primeira palavra é vida. La primera palabra es É vida. aí que João começa. Ahí comienza Juan. A vida estava nele. La vida estaba en él. E a vida era a luz do mundo. Y la vida era la luz de los hombres. Logo no capítulo 1, João vai dizer isso. Luego, al principio, en el capítulo 1 va a decir eso. Então a primeira ênfase é vida. Entonces, el primer énfasis es vida. A segunda ênfase é luz. El segundo énfasis es luz. Eu sou a luz do mundo, disse o nosso Senhor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. E a terceira ênfase é Y amor. el tercer énfasis es amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Então, já vamos apresentar essa divisão agora mesmo. Entonces, ahora mismo vamos a presentar esta división. Mas então, abramos no capítulo 1 do Evangelho de João. Pero entonces abramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos começar aí. Vamos a comenzar ahí. Os primeiros versículos desse Evangelho Los primeros versículos de ese Evangelio são de importância tremenda. son de una tremenda importancia. No primeiro verso que abre o Evangelho, El primer versículo que abre el Evangelio João vai nos falar sobre esse verbo ou sobre essa palavra. nos va a hablar Juan sobre ese verbo o sobre esa palabra. É por causa dessa palavra que tudo existe. Es por causa de esta palabra que todo existe. Ele é o verbo de Deus. Él es el verbo de Dios. No Deus triuno há 3 pessoas distintas. En el Dios triuno hay 3 personas O distintas. Pai não é o Filho. El Padre no es el Hijo E o Filho não é o y Pai. el Hijo no es el Padre. Embora a unidade da Trindade seja tão essencial Aunque la unidad de la Trinidad sea tan esencial que aquilo que o Filho é em essência, ele compartilha com o Pai e com o Espírito Santo.
que aquello que el Hijo es en esencia lo comparte con el Padre y con el Espíritu Então há Santo. apenas uma essência divina. Entonces hay solamente una esencia Não há divina. três deuses. No hay tres dioses. Não há um Deus de três cabeças. No hay un Dios con tres cabezas. Uma única essência. Una única esencia. Único Deus. Un único Dios. Mas subsiste em três pessoas distintas. Pero que subsiste en tres personas O distintas. Pai é ingênito. El Padre es ingénito. O Filho é unigênito. El Hijo es unigénito. E o Espírito procede do Pai para o Filho e do Filho para o Y el Pai. Espíritu procede del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Isso é o que diferencia cada uma das pessoas divinas. Eso es lo que diferencia a cada una de las personas divinas. Não é algo que podemos compreender exatamente. No es algo que podamos comprender exactamente. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Se pudéssemos colocar a Trindade numa mesa de dissecção, Si pudiéramos colocar la Trinidad en una mesa de disección, nós seríamos maiores do que ela. seríamos más grandes que ella. Sim, Deus, a sua natureza essencial é incompreensível. Sí, Dios en su naturaleza esencial es incomprensible. Mas, graças ao Senhor por sua palavra, Pero gracias a Dios por su palabra. nós podemos ter nuances da Senhor- revelação de Deus. Nosotros podemos tener algunos atisbos de la revelación de Dios. Então João começa com esse versículo. Entonces Juan comienza con este versículo. No princípio. En el principio. Princípio sem princípio. Un principio sin principio. Porque é quando não havia nada, Porque es cuando no había nada. mas havia algo. Pero había algo. E que algo é esse? ¿Y qué algo es este? Deus. Dios. No princípio era o Verbo. En el principio era el verbo. E o Verbo estava com Deus. Y el verbo estaba con Dios. E o Verbo era Deus. Y el verbo era Dios. Então, em um único versículo, João está fazendo três coisas. Entonces, en un único versículo, Juan está haciendo tres cosas. Primeiro, ele fala da eternidade do Verbo. Primero, habla de la eternidad del verbo. Esse Verbo não foi criado por Deus. Ese verbo no fue creado por Dios. Esse Verbo existe antes de todas as Ese coisas. verbo existe antes de todas las No cosas. princípio, já era o Verbo. En el principio ya era el verbo. A eternidade do Verbo. La eternidad del verbo. Essa é uma revelação maravilhosa. Esa es una revelación maravillosa. Nosso Senhor Jesus, o Verbo, não é criado. Nuestro Señor Jesús, el verbo, no es creado. Ele é o Criador. Él es el creador. Então, a eternidade do Verbo. Entonces, la eternidad del verbo. A coexistência do Verbo com Deus. La coexistencia del verbo con Dios. Então, o Verbo estava com Deus. Entonces, el verbo estaba con Dios. Então, no princípio era o Verbo, Entonces, en el principio era el verbo, a eternidade do Verbo. la eternidad del verbo. O Verbo estava com Deus, El verbo estaba con Dios, a coinerência do Verbo. la coinherencia del verbo. E o Verbo era Deus, Y el verbo era Dios, a coexistência do Verbo. la coexistencia del verbo. Então, graças ao Senhor por esse primeiro versículo. Entonces, gracias al Señor por este primer versículo. Agora, isso é tão elevado. Ahora, esto es tan elevado. João está começando na eternidade. Juan está comenzando en la eternidad. Mas então, olha o verso 14 desse capítulo. Pero ahora mire el versículo 14 de este capítulo. E o Verbo. Y aquel verbo, Nós podemos fazer uma conexão imediata entre o verso 1 e o verso 14. podemos hacer una conexión inmediata entre el versículo 1 y el 14. Esse Verbo eterno Ese verbo eterno que coexiste com Deus, que coexiste con Dios, ele se fez carne. Él se hizo carne. O Verbo eterno se torna palpável. El verbo eterno se tornó palpable. João se maravilha com essa revelação. Juan se maravilla con esa revelación. Você se lembra como ele começa a sua primeira epístola? ¿Usted recuerda cómo él comienza su primera carta? O que era desde o princípio. Lo que era desde el principio. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Lo que hemos visto con nuestros O ojos. que apalpamos com nossas mãos. Lo que palparon nuestras manos. Aquilo que contemplamos com respeito ao Verbo da vida. Lo que contemplamos respecto al verbo de vida. Você percebe o assombro de João? ¿Usted se da cuenta del asombro de Juan? Então ele diz assim: a vida se manifestou. Y entonces él dice así, porque la vida fue manifestada. E nós a temos visto. Y la hemos visto. E dela damos testemunho. Y de ella damos testimonio. A vida eterna. La vida eterna. Você vê a ênfase de João na Usted ve vida? el énfasis de Juan en la vida. A vida eterna que estava com o Pai La vida eterna que estaba con el Padre e nos foi manifestada. y se nos manifestó. E lembra-se como ele escreve lá no verso 4? Y recuerde cómo escribe ahí en el versículo 4. 1 João 1:4. Primera de Juan 1:4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, Estas cosas os escribimos para que a nossa alegria seja completa. para que vuestro gozo sea cumplido. Onde está a completo. fonte do nosso gozo? ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Leia o verso 3.
Lea el versículo 3. 1 João 1:3. Primera de Juan 1:3. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Essa é a fonte da nossa alegria. Esa es la fuente de nuestra alegría. A nossa alegria completa. Nuestra alegría completa. Nunca poderíamos ter acesso ao Deus Trino. Nunca podríamos tener acceso al Dios Trino. Como esse acesso foi provido a nós? ¿Cómo fue provisto ese acceso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Queridos irmãos, se você estudar todas as religiões, Queridos hermanos, si ustedes estudian todas las e religiones as seitas e as filosofias, y las sectas y las filosofías orientais, seja o que seja, seja o que for, filosofías orientales o lo que sea, qual é a ideia? ¿cuál es la idea? O homem está em um estado inferior. El hombre está en un estado inferior. Essa é a ideia de todas elas. Esa es la idea de todas ellas. Esse Deus, como eles entendem, seja pessoal ou seja impessoal, Ese Dios, como ellos lo entienden, sea personal o impersonal, na maioria das vezes é impessoal, la mayoría de las veces es impersonal, como eles entendem. como ellos lo entienden. Então esse homem que está num nível inferior, Entonces ese hombre que está en un nivel inferior, ele tem que ser espiritualizado. él tiene que ser espiritualizado. E aí há muitas maneiras. Y ahí hay muchas maneras. As meditações transcendentais, La meditación trascendental, as coisas esotéricas. las cosas esotéricas. Então o homem vai sendo espiritualizado Entonces el hombre va siendo espiritualizado até ele atingir a uma condição de estar em Deus. hasta que él alcanza la condición de estar en Dios. E uma boa parte dessas religiões dizem que é como uma gota se perdendo no Y oceano. una buena parte de esas religiones dicen que es como una gota que se pierde en el océano. Parece algo tão bonito, Parece algo tan bonito, tão atraente, tan atrayente, mas é uma heresia completa. pero es una completa herejía. Porque a nossa salvação, Porque nuestra a salvación, nossa participação em Deus, nuestra participación en Dios, não se dá porque nós estamos sendo espiritualizados. no ocurre porque estamos siendo espiritualizados. Ao contrário, Al contrario, é porque o Verbo se faz es carne. porque el Verbo se hizo carne. Deus é que desceu Dios es quien descendió para que o homem possa subir. para que el hombre pueda subir. Então, esse ensino no primeiro capítulo de João Entonces, esta es la enseñanza en el primer capítulo de Juan. é tão essencial Es tan esencial e tão maravilhoso. y tan maravilloso. O Verbo se fez carne, El Verbo se hizo carne, habitou entre nós. habitó entre nosotros. E como vimos já na primeira epístola dele, João, Y como ya lo vimos en la primera carta de él, en ele faz primera de Juan, questão de dizer, él enfatiza el decir, ele é um homem, él es un hombre, ele se fez homem. él se hizo hombre. Nós o apalpamos, o vimos e o contemplamos, Nosotros lo palpamos, lo vimos, lo contemplamos, mas ele não é apenas um homem, pero él no es simplemente un hombre. é o Verbo da vida. Él es el Verbo de vida. É a própria vida que se Es manifestou. la misma vida manifestada. Então, quando João escreve seu evangelho, Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, a maioria dos eruditos entende que ele o fez em torno dos anos 90 a 95. la mayoría de los eruditos entienden que lo hizo entre los años 90 y 95. Mas vamos pensar até mesmo nos controversos, Vamos a pensar incluso en las controversias. que pensam que ele escreveu em torno do ano 60, 70. Que algunos creen que escribió en torno a los años 60 o 70. Ainda assim, nós temos um milagre aqui. Aún así tenemos un milagro aquí. Porque mesmo que ele tenha escrito em torno do ano 70, Porque incluso si él escribió alrededor del año 70, são quase 40 anos após os fatos terem ocorrido. son casi 40 años después de que ocurrieron los hechos. Mas o mais provável é que ele tenha escrito depois dos anos 90. Pero lo más probable es que él haya escrito después de los años 90. Então João tinha mais de 90 anos. Entonces Juan tenía más de 90 E años. os fatos já haviam ocorrido há mais de 60 Y anos. los hechos ya habían ocurrido hace más de 60 años. Mas João tem uma memória tão vívida. Pero Juan tiene una memoria tan vívida. Alguns comentaristas chegam a dizer que não foi João que escreveu esse evangelho. Algunos comentaristas llegan a decir que no fue Juan quien escribió este evangelio. Mas eles não compreendem uma coisa. Pero ellos no comprenden una cosa. Onde há amor, há memória. Donde hay amor, hay memoria. João amava o seu Senhor. Juan amaba a su Señor. Quando o Senhor ressuscitou e foi ascenso ao céu, Cuando el Señor resucitó y fue ascendido al cielo, ali do Monte das Oliveiras, ahí en el Monte de los Olivos, o coração de João se faz como o coração de uma viúva. el corazón de Juan se volvió como el corazón de una viuda. O seu Senhor se ausenta dele. Su Señor se ausentó de E él. como João vê agora o mundo? ¿Y cómo ve ahora Juan el O mundo? que João tem a dizer sobre ele? ¿Qué tiene Juan que decir sobre el mundo? Uma frase.
frase. Solo una frase. Não ameis o mundo. No améis al mundo. O mundo crucificou o seu Senhor. El mundo crucificó a su Señor. Tudo que há no mundo, Todo lo que hay en el mundo, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, não procedem do Pai, no proceden del mas Padre, procedem do mundo. sino que proceden del mundo. Então ele diz: o mundo passa, Entonces él dice, el mundo pasa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece. Essa é a mensagem de João, por quê? Este es el mensaje de Juan. ¿Por qué? Quando o seu Senhor deixa o mundo Cuando su Señor dejó el mundo e é ascenso ao céu, y ascendió al cielo, embora o Espírito Santo tenha sido derramado, aunque el Espíritu Santo fue derramado, João não está mais face a face com seu Senhor. Juan no está más cara a cara con su Señor. Então seu coração é como de uma viúva. Entonces su corazón es como el corazón de una viuda. Ele não tem seu Senhor com ele, Él no tiene a su Señor consigo, mas ele está no mundo. pero él está en el mundo. Então essa é a mensagem que João tem a transmitir. Entonces este es el mensaje que Juan tiene que transmitir. Quando ele escreve o Apocalipse, no seu capítulo 18, Cuando él escribe el Apocalipsis en el capítulo ele 18, vai falar sobre a grande Babilônia, él va a hablar de la Gran Babilonia, que fala de uma religião apóstata. que habla de una religión apóstata. O que João tem a dizer sobre ela? ¿Qué es lo que Juan dice sobre ella? Essa Babilônia diz consigo mesma. Esa Babilonia dice para sí misma. Apocalipse 18, verso 7. Apocalipsis 18, versículo 7. Estou sentada como uma rainha. Yo estoy sentada como reina Viúva eu não sou. y no soy viuda. Não sou viúva. No soy viuda. Quem diz isso? ¿Quién dice eso? A Babilônia apóstata. La Babilonia Uma apóstata. religião sem Deus. Una religión sin Dios Que já perdeu a realidade espiritual. que ya perdió la realidad Está espiritual. misturada com o mundo e ama o mundo. Está mezclada con el mundo y ama al mundo. Corrompeu seu coração com política, Corrompió su corazón con la política, com reis, com governantes. con reyes, con gobernantes. Essa é a Babilônia apóstata. Esa es la Babilonia apóstata. Então o que ela tem a dizer? Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Eu estou assentada como uma rainha. Yo estoy sentada como reina. Mas qual é a posição da igreja? Pero ¿cuál es la posición de la A iglesia? igreja verdadeira está aos pés do Senhor como serva. La verdadera iglesia está a los pies del Señor como sierva. Não está sentada como rainha. No está sentada como una A reina. igreja verdadeira não diz viúva eu não sou. La verdadera iglesia no dice yo no soy viuda. A igreja verdadeira é viúva, La verdadera iglesia es viuda porque ela aguarda a vinda do seu Senhor, porque ella aguarda la venida de su o Señor, seu esposo. de su esposo. Então, pranto eu nunca hei de ver. Entonces, llanto nunca veré. É claro, a Babilônia está corrompida. Claro, la Babilonia está corrompida. Então, pranto eu nunca hei de Entonces, ver. nunca veré llanto. Ela encontrou aconchego em coisas do mundo. Ella encontró confort en las cosas del mundo. Mas o que diz a igreja? Pero ¿qué dice la iglesia? Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Sim, irmãos, esse é o lugar que nós vivemos. Sí, hermanos, ese es el lugar en que vivimos. Nosso Senhor não está aqui. Nuestro Señor no está aquí. Nós temos o gozo da sua presença. Nosotros tenemos el gozo de su O presencia. Consolador mora em nós. El Consolador habita en nosotros. Mas isso não é a mesma coisa. Pero eso no es la misma O cosa. que nós aguardamos? ¿Qué es lo que O esperamos? que João de novo tem para nos dizer? ¿Qué es lo que Juan nuevamente tiene que decir? 1 João capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ele nos fez filhos de Deus. Él nos hizo hijos de De Dios. fato, nós somos filhos de Deus. De hecho, somos hijos de Dios. Mas agora escute com atenção. Ahora, escuche con atención. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O Evangelho apresenta uma tensão entre o já e o ainda não. El Evangelio presenta una tensión entre el ahora es y el todavía no. O que nós já somos? ¿Qué es lo que ya somos? Já somos filhos de Deus. Ya somos hijos de O Dios. que nós ainda não somos? ¿Qué es lo que todavía no somos? Plenamente filhos. Plenamente hijos. O que significa ser plenamente filho? ¿Qué significa ser plenamente hijos? Significa quando em espírito, alma e corpo Significa que cuando en espíritu, alma y cuerpo nós estivermos totalmente com o Senhor. nosotros estemos totalmente con el Señor. Não teremos mais esse corpo de pecado. No tendremos más este cuerpo de pecado, Tentações, Tentaciones, tribulações, tribulaciones, dores, dolores, morte, muerte, lágrimas. lágrimas. Não mais. No más. Estaremos face a face com Ele. Estaremos cara a cara con Él. Haveremos de vê-lo como Ele é. Lo veremos tal como Él es. Essa é a grande esperança do Evangelho. Esa es la gran esperanza del Evangelio. Porque vivemos uma realidade aquém disso. ¿Por qué vivimos una realidad
que queda corta de eso. Só tem um motivo. Solo existe un motivo. É por amarmos o mundo Es porque amamos al mundo e as coisas que no mundo há. y el mundo y las cosas que hay en el mundo. Não há nada de errado em termos projetos. No hay nada malo en tener proyectos, Estudarmos, termos uma carreira, uma família. en que estudiemos, tengamos una carrera, una familia. Não há nada de errado No hay nisso. nada malo en eso. Pelo contrário, Por el contrario, essas coisas devem ser usadas para o testemunho do esas Senhor. cosas deben ser usadas para el testimonio del Señor. Mas o nosso coração Pero nuestro corazón não pode estar nessas coisas. no puede estar en esas cosas. Então Paulo vai escrever assim aos Coríntios: Entonces Pablo le va a escribir así a los o Corintios. tempo já se abrevia. El tiempo se acorta. É necessário que os casados vivam como se não fossem. Es necesario que los casados vivan como si no fuesen. Os que compram como se nada possuíssem. Los que compran como si nada Os poseyesen. que utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Los que usan el mundo como si no lo O usasen. que Paulo quer dizer? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Não coloque o seu coração nessas coisas. No ponga su corazón en esas cosas, Porque essa não é a realidade última. porque esa no es la realidad última. O casamento é só uma pequena figura. El casamiento es solo una pequeña figura. Nossos matrimônios são temporários. Nuestros matrimonios son Não temporales, são eternos. no son eternos. Eles são apenas uma figura. Son solo una figura. Eles são tão prazerosos. Ellos son tan agradables. É tão rica uma vida em matrimônio Es tan rica una vida en matrimonio diante do Senhor. delante del Señor. Mas eles são temporários. Pero son temporales. Onde está o nosso coração? ¿Dónde está nuestro corazón? Em nosso noivo. En nuestro novio E no verdadeiro matrimônio que nos aguarda. y en el verdadero matrimonio que nos espera. Quando o noivo se manifestar. Cuando se manifiesta el novio. Essa é a esperança do Evangelho. Esa es la esperanza del Evangelio. É aí que João tem o seu coração. Es allí que Juan tiene su corazón. Por isso os escritos de João completam tanto os evangelhos, Por eso los escritos de Juan completan tanto los evangelios, completam as epístolas, completan las e epístolas, ele tem então uma última revelação, o y Apocalipse. él tiene entonces una última revelación, el Apocalipsis. Então João escreve os livros finais. Entonces Juan escribe los libros finales. E essa é a mensagem final. Y este es el mensaje final. Vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. E ele é quem cumpre toda a expectativa do nosso coração. Y Él es quien cumple todas las expectativas de nuestro corazón. Então que maravilhoso é o Evangelho de João. Entonces, qué maravilloso es el Evangelio de Juan. Quando João usou essa palavra logos, Cuando, verbo, cuando Juan usó esa palabra logos, verbo, aqui é uma informação que penso ser bastante interessante. aquí hay una información que pienso es bastante interesante. Essa palavra foi usada a primeira vez na filosofia grega. Esa palabra fue usada por primera vez en la filosofía griega, 600 anos antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. E a pessoa que a usou se chamava Heráclito. Y la persona que la usó se llamaba Heráclito. Ele vivia em Éfeso, Él vivía en Éfeso, a mesma cidade em que provavelmente João partiu para o Senhor. la misma ciudad en la que probablemente Juan partió con el Señor. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Ele começou a pensar sobre o universo. Él comenzó a pensar sobre el Os universo. gregos eram muito mitológicos. Los griegos eran muy Tinham mitológicos. seus mitos e seus deuses e deusas. Tenían sus mitos, sus dioses y diosas. Mas no 6º século antes de Cristo, essa corrente do pensamento grego mudou. Pero en el siglo VI antes de Cristo, esa corriente del pensamiento griego cambió. E eles passaram para pensamento analítico e racional. Y ellos llegaron a un pensamiento analítico y racional. Então começaram a usar a sua cabeça. Entonces comenzaron a usar su cabeza. E esse Heráclito começou a pensar sobre o universo. Y ese Heráclito comenzó a pensar sobre el universo. E ele entendeu que o universo não era um acaso. Y él entendió que el universo no era algo por azar. E ele era apenas um filósofo, não era um cristão. Y él era solo un filósofo, no era un cristiano. Então, nessa observação, ele chamou esse princípio que dá ordem ao universo de logos. Entonces, en esa observación, él llamó al principio que da orden al universo como logos. Muito interessante. Muy interesante. Princípio por trás da ordem, harmonia e beleza do universo. Un principio por detrás del orden, la armonía y la belleza del universo. Logos. Logos. E essa palavra foi usada por vários outros filósofos depois dele. Y esa palabra fue usada por varios otros filósofos después de él. Então nós chegamos até João. Entonces llegamos a Juan. São mais ou menos 700 anos depois de Heráclito. Son más o menos 700 años después de Heráclito. Então alguém já disse assim: Entonces alguien ya dijo así. Deus colocou essa palavra logos Dios puso esa palabra logos para cozinhar na panela dos filósofos. la puso a cocinar en la olla de los filósofos.
Até que vem João hasta que vino Juan e toma a mesma palavra, y tomó la misma que palabra, era apenas conceitual. que era apenas un concepto. O Logos é um princípio impessoal, El logos era un principio impersonal, como dizia a filosofia. como decía la filosofía. Agora João toma essa palavra. Ahora Juan toma esa palabra. E ele está dizendo então em outras palavras, Él está diciendo entonces, en otras palabras, esse princípio que dá ordem, beleza, harmonia a todo o universo, ese principio que da orden, belleza, armonía a todo el universo, ele é uma pessoa. Él es una persona. O Logos está com Deus. El logos está con Dios E o Logos é Deus. y el logos es Dios. E mais do que isso, Y aún más, e o Logos se faz carne. y el logos se hizo carne. Isso é o mais inimaginável. Eso es lo más inimaginable. Porque esse que é o verbo criador Porque ese que es el verbo creador assume natureza humana. asume naturaleza humana. Que maravilhosa salvação. Qué maravillosa salvación. Então aí João começa seu evangelho. Entonces ahí Juan comienza su evangelio. Vamos dividi-lo então nas três sessões que nós falamos. Entonces vamos a dividirlo en las tres secciones que hablamos. A primeira sessão é vida. La primera sección es vida. Capítulo 1 até o capítulo 8, verso 11. Capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 11. Agora, vou passar aos irmãos algumas referências para o seu estudo pessoal. Ahora voy a pasarles algunas referencias para su estudio personal. Veja no capítulo 1, verso 4. Vea el capítulo 1, versículo A 4. primeira menção. La primera mención. Esse Logos é o Logos da vida. Ese logos es el logos de vida. Porque a vida estava nele. Porque en él estaba la vida. E a vida era a luz dos homens. Y la vida era la luz de los hombres. Veja o capítulo 3, verso 15. Vea el capítulo 3, versículo 15. Acho que você conhece muito bem esse contexto. Yo pienso que usted conoce muy bien este O contexto. Senhor na conversa com Nicodemos. Es la conversación del Señor con Então, Nicodemos. verso 15. Y en el versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. E o verso 16. Y el versículo 16. Para que todo que nele crê, a parte final, não pereça, mas tenha a vida eterna. En la parte final, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 36. Versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Então João está nos dizendo que vida não é um atributo do Filho. Entonces, Juan nos está diciendo que la vida no es un atributo del Hijo. Não é questão que o Filho nos dá a vida. No es que el Hijo nos da vida. É questão que o Filho é a vida. El asunto es que el Hijo es la vida. Então, quando nós recebemos o Filho, nós recebemos a vida. Entonces, cuando recibimos al Hijo, recibimos la vida. Porque a vida estava nele. Porque la vida estaba en Él. A vida é algo que ele é. La vida es algo que Él es. Não é algo que ele dá. No es algo que Él da. Então, essa é a diferença que João faz. Entonces, esta es la diferencia que hace Juan. Vamos para o capítulo 4, Vamos al capítulo 4. versos 10 a 14. Versículos 10 al 14. Parte final do verso 10. Parte final del versículo 10. Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, ou água da vida. Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva o agua de la vida. Continua a ênfase na vida. Continúa el énfasis en la Verso vida. 14, também parte final. Versículo 14, también la parte A final. água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, versículo 21. O Filho dá vida àqueles a quem quer. Parte final. En la parte final. Y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 24. Versículo 24. Aquele que me enviou, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Também na parte final. En la parte final. Y el que cree al que me envió tiene vida eterna. Verso 26 aí. O Pai tem vida em si mesmo e também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. E as outras passagens vamos apenas citar para ganharmos tempo. Y los otros pasajes para ganar tiempo solo los voy a mencionar. Aí mesmo no capítulo 5, versos 39 e 40. Capítulo 5, versículos 39 y 40. Capítulo 6. Capítulo 6. São diversos versículos. Hay varios versículos. 33, 40, 47, 33, 40, 47, 48, 48, 51, 51, 63 e 68. 63 y 68. E finalmente no capítulo 7. Capítulo 7, versos 37 e 38. Capítulo 7, versículo 37 y 38. Os rios de água viva. Los ríos de agua viva. Aquele que crer em mim,
Aquele que crer em mim, aquel que cree en mí, aquele que estiver unido a mim, el que está unido a mí, do seu interior fluirão rios de água da vida. de su interior fluirán ríos de agua viva o Você- agua de la vida. Você viu que são muitos versículos. Usted ve que son muchos Então versículos. a ênfase aí é vida. Entonces el énfasis aquí es vida. Agora abra no capítulo 8, verso 12, por favor. Ahora abre el capítulo 8, versículo 12, por favor. De novo, Jesus lhes falava dizendo: Eu sou a luz do mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que coisa interessante, João agora une vida à luz. Qué cosa interesante, ahora Juan une la vida a la luz. Ele já havia dito no capítulo 1, verso 4. Él ya había escrito en el capítulo 1, versículo A 4. vida estava nele En él estaba la vida e a vida era a luz dos y homens. la vida era la luz de los hombres. Então, o que nos traz iluminação espiritual? Entonces, ¿qué nos trae iluminación espiritual? A vida de Deus em nós. La vida de Dios en nosotros. Essa vida é a luz. Esa vida es la luz. Então o Senhor vai dizer: aquele que me segue não andará em trevas, Entonces el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, mas ele terá a luz que procede da vida. sino que tendrá la luz que procede de la vida. A luz da vida. La luz de la vida. E o que ele faz no capítulo 9? ¿Y qué hace él en el capítulo 9? Abra sua Bíblia no capítulo 9. Abra su Biblia en el capítulo 9. Ele cura um cego de nascença. Él cura a un ciego de nacimiento. Aí está um dos sinais nesse evangelho. Aquí está una de las señales de este evangelio. Por que o Senhor cura o cego? ¿Por qué el Señor curó a un ciego? Para que este sinal demonstrasse que ele é a luz da vida. Para que esta señal demostrara que Él es la luz de la E vida. aquele que é a luz pode dar vida ao cego que não tem luz. Y aquel que es la luz puede dar vida al ciego que no tiene luz. Quando falávamos na primeira sessão a ênfase na vida, Cuando hablamos en la primera sesión del énfasis en la vida, o nosso Senhor multiplicou os pães no capítulo 6 de João. nuestro Señor multiplicó los panes en el capítulo 6 de Juan. Para que ele multiplicou os pães? ¿Para qué multiplicó los panes? Apenas para matar a fome da multidão? ¿Solo para quitar el hambre de la multitud? O que João escreve? ¿Qué está escribiendo Eu Juan? sou o pão da vida. Yo soy el pan de vida. Ele multiplica o pão Él multiplica el pan para dizer que ele é a vida. para decir que Él es la vida. E eles poderiam receber essa vida como comem o pão, Y ellos podrían recibir la vida de la misma manera en que comen el pan, porque ele é o pão da vida. porque Él es el pan de vida. Aqui na segunda sessão ele é a luz do mundo. Aquí en la segunda sección es la luz del mundo. Então nós temos a cura do cego. Entonces tenemos la sanidad del ciego. É um evento maravilhoso. Es un evento maravilloso. Infelizmente também não teremos tempo para ele. Infelizmente tampoco tendremos tiempo para Nós él. temos aqui 5 lições específicas Aquí tenemos 5 lecciones na específicas cura desse cego. en la sanidad del ciego. Eu vou apenas citá-la para você estudar. Voy solamente a citarlas para que ustedes Aqui o estudien. Senhor está ensinando que a visão é a fonte de. Aquí el Señor está enseñando que la visión es la fuente de Primeiro, ministério. ministerio, No versículo 7. en el versículo 7. Porque ele diz ao cego para lavar-se no tanque de Siloé. Porque Él le dice al ciego que vaya a lavarse al estanque de Siloé. E Siloé significa enviado. Y Siloé significa enviado. Ou seja, visão é a fonte do ministério. La visión, o sea, la visión es la fuente del ministerio. Para que possamos ser enviados, Para que podamos ser nós enviados, temos que ter olhos abertos. tenemos que tener ojos abiertos. Então, esse é o primeiro ponto. Entonces, este es el primer punto. Segundo, a visão é a fonte do discipulado. Segundo, la visión es la fuente del discipulado. Esse cego se tornou um discípulo do Senhor. Este siervo se volvió un discípulo del Señor. Muito interessante isso. Muy interesante. esto. Versos 26 e 27. Versículos 26 y 27. Visão é a fonte do discipulado. La visión es la fuente del discipulado. Terceiro, Tercero, adoração. adoración. Versículo 38. Versículo 38. Ou antes disso, perdão. Antes de eso, perdón. Visão nos conduz à comunhão dos sofrimentos de Cristo. La visión nos conduce o nos lleva a la comunión con los sufrimientos de Cristo. Esse é o preço da visão Ese espiritual. es el precio de la visión O espiritual. cego pagou um preço. El ciego pagó un precio. Ele foi expulso da sinagoga. Él fue expulsado de la sinagoga. Então esse é o preço da visão. Entonces, este es el precio de la Ele visión. entendeu algo da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Él aprendió algo de la comunión con los sufrimientos de Cristo. E isso está no verso 34 e 35. Y eso está en los versículos 34 y 35. Então nós temos o quarto ponto. Entonces tenemos el cuarto punto. Adoração. Adoración. No verso 38. El versículo 38. O cego, ou o ex-cego agora, El ex ciego ahora, ele adora o Senhor él Jesus. adoró al Señor Então Jesús. visão é a fonte da adoração. Entonces la visión es
la fuente de la adoración. Não podemos adorar o Senhor se não temos visão espiritual. No podemos adorar al Señor si no tenemos visión espiritual. Quanto mais visão, mais adoração. Cuanto más visión, más adoración. Adorar não é uma questão de tocar louvores ou músicas. Adorar no es un asunto de tocar alabanzas o hacer música. É uma questão de ver a glória do nosso Senhor Jesus. Se trata de ver la gloria del Señor Jesús. Então nós reagimos a essa visão Entonces nosotros reaccionamos ante esa visión e adoramos o nosso Senhor. y adoramos a nuestro Assim Señor. foi com o cego, Así fue lo que ocurrió con el ciego. no verso 38. En el versículo 38. E por último, verso 39. Y por último, el versículo 39. A visão conduz a juízo. La visión conduce al juicio. Nós somos julgados de acordo com a visão que temos. Somos juzgados según la visión que tenemos. Então esse é o verso 39. Entonces ese es el versículo 39. São 5 aspectos ligados à visão. Son 5 aspectos relacionados con la visión. Agora, para nós concluirmos, Entonces, para concluir ahora, vamos ao capítulo 13. vamos al capítulo 13. Aí temos a última seção. Ahí tenemos la última A sección. palavra-chave aqui é amor. La palabra clave aquí es amor. Ela aparece em vários versículos. Ella aparece en varios versículos. Logo no início, no verso 1. Al comienzo, ya en el comienzo, en el versículo 1, Veja a parte final. vea la última parte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aí começa a sessão sobre amor. Aquí comienza la sección sobre el amor. E como termina a sessão sobre ¿Y cómo amor? termina la sección sobre el amor? O Senhor está restaurando Pedro. El Señor está restaurando a Pedro. Que cena maravilhosa. Qué escena maravillosa. Pedro estava completamente sem propósito. Pedro estaba completamente falto de propósito. Já falamos um pouco isso ontem. Ya habíamos hablado un poco de eso ayer. Ele vai pescar Él fue a pescar porque ele negou o Senhor. porque él había negado al O Señor. Senhor o ama com um amor inviolável. El Señor lo ama con un amor inalterable. Mas Pedro confiava no amor dele pelo Senhor. Pero Pedro confiaba en su amor por el Que Señor, era um amor pequeno. que era un amor pequeño. Ele não conhecia a pequenez e a fraqueza do seu amor. Él no conocía la pequeñez y la debilidad de su amor. Então o Senhor foi enviando luz à vida de Pedro. Entonces el Señor fue enviando luz a la vida de Pedro. Esse é o discipulado de Pedro nos evangelhos. Este es el discipulado de Pedro en los É evangelios. outro tema lindo de estudo que você poderia Es fazer. otro tema precioso para estudiar que usted podría hacer. O discipulado de Pedro nos El evangelhos. discipulado de Pedro en los O evangelios. Senhor vai conduzindo Pedro do 10 ao 0. El Señor conduce a Pedro desde el 10 al 0. Esse é o discipulado do Senhor Jesus. Ese es el discipulado del Señor Jesús. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Cuando creemos en el Señor Jesús, nós somos 10. nosotros somos 10. Nós achamos que o Senhor comprou verdadeiras pérolas que somos nós. Nosotros pensamos que el Señor compró unas verdaderas perlas que somos E nosotros. temos uma avaliação tão alta de nós Y mesmos. tenemos una evaluación tan alta de nosotros Então o mismos. Senhor vai nos reduzindo. Entonces el Señor nos va reduciendo. Ele envia luz e verdade. Él envía luz y E verdad. vai falando ao nosso coração. Y va hablando a nuestros Mas corazones. de uma maneira tão doce, Pero tão de linda. una manera tan dulce, tan preciosa. Porque é como fogo. Porque es como un fuego. Há luz no fogo. Hay luz en el O fuego. fogo ilumina, El fuego ilumina. mas o fogo tem calor. Pero el fuego también tiene E calor. o calor nos atrai. Y el calor nos O atrae. calor nos aquece. Y el calor nos calienta. Assim é o olhar do nosso Senhor. Así es la mirada de nuestro Señor. Então nosso Senhor vai enviando luz e verdade a Pedro. Entonces el Señor va enviando luz y verdad a Pedro. E Pedro vai descendo do 10 para o 9, para o 8, até o 0. Y Pedro va descendiendo del 10 hasta el 9, hasta el 8, hasta el 0. Quando Pedro chegou ao 0? ¿Cuándo llegó Pedro al 0? Quando ele negou o Senhor. Cuando negó al Señor. Então ele foi exposto Y completamente. entonces fue expuesto completamente. O amor dele não é forte, Su amor no era fuerte, não é firme, no era firme, não é pleno. no era pleno. E ele compreendeu isso com muitas lágrimas. Y él comprendió eso con muchas lágrimas. Então os evangelistas vão dizer: Entonces los evangelistas dicen, quando Pedro negou o Senhor pela última vez, cuando Pedro negó por última vez al Señor, ele sai e chora amargamente. él salió y lloró amargamente. É como um corpo descendo em um poço. Es como un cuerpo descendiendo a un pozo. Como se o Senhor houvesse amarrado a Pedro em uma corda Es como si el Señor hubiese amarrado a Pedro con una cuerda e o colocou em um poço. y lo puso en un pozo. E a cada passo no discipulado do Senhor, Y a cada paso en el discipulado del Señor, Pedro ia descendo mais, Pedro iba descendiendo más até que o seu corpo chegou ao fundo do hasta que poço. su cuerpo llegó al fondo del pozo. Ele diz: Jesus é maldito.
Él dijo Jesús es maldito, Mas o Senhor amava a Pedro. pero el Señor amaba a Pedro, Assim como ele nos ama. así como también nos ama a Foi nosotros. ele que veio a nós, não nós que fomos a ele. Fue Él que vino a nosotros, no nosotros que fuimos a Él. Ele que nos escolheu. Él es quien nos Ele escogió. que nos chamou. Él nos llamó. Ele que nos amou. Él nos amó E nos amou até o fim. y nos amó hasta el fin. Ele não irá desistir de nós. Él no va a desistir de nosotros. Mesmo que nós desistamos dele. Incluso si nosotros desistimos de Él, Seu amor é fiel. su amor es fiel, Eternamente fiel. eternamente fiel. Ele vai nos buscar. Él nos va a buscar Ele vai nos encontrar. y nos va a encontrar Onde nós estivermos. donde sea que estemos, Seja nas cavernas. sea en las cavernas, Seja nos lugares escuros. sea en los lugares oscuros, Seja nos antros do nosso coração. sea en los antros de nuestro corazón. Ele vai nos encontrar. Él nos va a encontrar Porque Ele nos comprou. porque Él nos compró. Graças a Deus por seu amor. Gracias a Dios por su amor. Então o que aconteceu com Pedro? Entonces, ¿qué ocurrió con Pedro? O seu corpo chegou ao fundo do poço. Su cuerpo llegó al fondo del pozo. Capítulo 13 de João. Capítulo 13 de Juan. Amou os seus até o fim. Amó a los suyos hasta el fin. E o capítulo 21 de João. Y el capítulo 21 de Juan, Essa sessão sobre amor. en esta sección sobre el amor. Pedro, tu me amas? Pedro, ¿me amas? Tu me amas? ¿Me amas? Tu me amas? ¿Me amas? 3 vezes. 3 veces. Porque Pedro negou o seu Senhor 3 vezes. Porque Pedro negó a su Señor 3 E o veces. que o Senhor vai fazer agora? ¿Y qué va a hacer el Señor ahora? Ele vai restaurar a Pedro. Él va a restaurar a Pedro. Não se esqueça. No se olvide. Ele já havia aparecido a Pedro antes. Essa não é a primeira vez. Él ya se había aparecido a Pedro antes, no es la primera vez. No dia da ressurreição. En el día de la No resurrección, domingo da ressurreição. el domingo de la resurrección, O Senhor já ressuscitou. el Señor ya resucitó E apareceu a Simão. y apareció a Simón. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Então já houve um aparecimento Entonces, pessoal. ya hubo una aparición personal. E o que nos parece é que ali o Senhor restaura Pedro pessoalmente. Y lo que nos parece es que allí el Señor restauró a Pedro personalmente. Mas Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Pero Pedro había sido llamado a ser un pescador de hombres. Ele abandonou a rede, o barco e o seu pai. Y él abandonó las redes, a su barco y su padre. Mesmo que ele tenha sido restaurado pessoalmente, Incluso aunque él haya sido restaurado o personalmente, que ele vai fazer agora da sua vida? ¿qué va a hacer ahora él con su vida? Você compreendeu a diferença? ¿Usted comprende la diferencia? Então ele perdeu o seu propósito. Entonces él perdió su propósito. Então o que ele pode fazer? Entonces, ¿qué puede hacer? Eu vou pescar. Voy a pescar. Porque é o que ele sabe fazer. Porque es lo que él sabe É hacer. sua função. Es su función. Ele é um pescador. Él es un pescador. Então eu vou pescar. Entonces voy a pescar. Mesmo que tenha havido uma restauração pessoal. Incluso si hubo una restauración personal. Isso é muito pessoal. Eso es muy personal. Mas agora ele vai viver sua vida. Pero ahora él va a vivir su vida. Eu vou pescar. Voy a pescar. E foi isso que ele foi fazer. Y eso fue lo que fue a hacer. Mas alguém está na praia. Pero alguien está en la playa. Mas ele não conhece. Pero él no lo conoce. Não o reconhece. No lo reconoce. Então eles estão pescando. Entonces ellos están pescando. Pescadores profissionais. Pescadores profesionales. No lago de Genezaré. En el lago de Genesaret. Quem já foi por lá e já fez um passeio de barco ali, Quienes ya fueron allá e hicieron un paseo de barco allí, sabe que aquele lago é abundante de peixes. sabe que ese lago tiene abundancia de peces. Não é um mar, é um lago. No es un mar, es un lago. É chamado de o Mar da Galileia. Es llamado Mar de Galilea. Mas é um lago, Pero es un lago. um imenso lago, Un lago inmenso. cheio de peixes. Lleno de peces. Lá estão os pescadores profissionais, Allá están los pescadores profesionales. pescando na madrugada. Pescando de madrugada. E nem um só peixezinho. Y no pescaron un solo pececito. Sabe o que nos parece? ¿Sabe lo que nos parece? O Criador de todas as coisas El creador de todas las cosas é aquele que está lá na praia. es aquel que está allá en la playa. Ele deu ordem para os seus peixes, Él dio la orden a esos peces, dizendo assim para eles: diciéndoles: nenhum de vocês se atreva a ir à rede de Pedro. ninguno de ustedes se atreva a ir a la red de Pedro. Nenhum peixezinho. Ningún pececito. Ele não vai pegar nada. Él no va a sacar nada. E ele deu ordem para os seus peixes. Y le dio la orden a los peces. E eles nada apanharam. Y no sacaron nada. Então ele vai fazer uma pergunta lá da praia. Entonces, desde la playa, él va a hacer una pregunta. Filhos, Hijitos, tendes aí alguma coisa para comer? ¿tenéis algo de comer? Ele sabe que eles não têm. Él sabe que no tienen nada. Mas ele faz a pergunta. Pero él hace la pregunta. Então eles respondem Y ellos com responden. uma palavra: Una palabra. nada. Nada. Tanto trabalho, Tanto trabajo. nada. Nada. Então
o Senhor diz: lançai a rede à direita do barco Entonces el Señor dice, arrojad la red a la derecha del barco e achareis. y hallaréis. Quando João ouve essa voz, Cuando Juan escuchó esa voz, João também era um dos que estavam no barco. Juan era también uno de los que estaban Mais en el barco. pescador profissional. Otro pescador E não profesional. pegaram nada. Y no encontraron nada. Mas João reconhece aquela voz. Pero Juan reconoce esa voz. É o Senhor. Es el Señor. É isso que João diz. Eso es lo que dijo Juan. Quando João diz isso, Cuando Juan dijo eso, Pedro se atira na água. Pedro se arrojó al agua. Ele não pode nem mesmo esperar. No pudo ni siquiera esperar. Porque o Senhor está se manifestando de novo a eles. Porque el Señor nuevamente se está manifestando a Ele ellos. tem que encontrar o Él Senhor. tiene que encontrar al Señor. Porque ele já aprendeu mais uma lição. Porque él ya aprendió una lección más. Ele não poderá voltar a pescar. Él no podrá volver a pescar. Não dará resultado. No dará resultado. Não dará fruto. No dará O fruto. que ele poderá fazer? ¿Qué podrá hacer? Qual é o propósito da sua vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? Então ele se atira na água. Entonces él se lanza al agua. O barco estava a 200 côvados da praia. El barco estaba a 200 codos de la playa. Isso é mais ou menos 90 metros. Eso más o menos es 90 metros. Então Pedro fez uma natação de 90 metros. Entonces Pedro hizo un nado de 90 metros. Talvez tenha nadado mais rápido do que o César Cielo, campeão de natação. Entonces él tal vez haya nadado más rápido que un campeón de natación. E chegou até a praia. Y llegó a la playa. Então ele vê um braseiro. Entonces había un brasero. Somente 2 vezes no Evangelho de João ele usa a palavra braseiro. Solamente 2 veces en el Evangelio de Juan se usa la palabra brasero. E João faz como que um jogo com pares de palavras. Y Juan hace como un juego de pares de palabras. Então ali está o braseiro. Y entonces allí está el brasero. João 21:9. Juan 21:9. Mas há um outro braseiro em João 18:18. Pero en Juan 18:18 hay otro brasero. É aquele braseiro no pátio da casa do sumo sacerdote, Es el brasero que estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, onde Pedro negou o Senhor. donde Pedro negó al Señor. João 18:18. Juan 18:18. Agora Pedro chega na praia. Ahora Pedro llega a la playa. Capítulo 21, verso 9. Capítulo 21, versículo E 9. lá está um braseiro. Y ahí está un brasero. E em cima havia peixes. Y sobre él había E peces. também havia pão. Y había pan. Eles não pescaram nada. Y ellos no pescaron nada. Eles estavam com fome. Y tenían hambre. E o Senhor preparou o café da manhã. Y el Señor les hizo el desayuno. Então Pedro vê aquele braseiro. Entonces Pedro ve aquel brasero. A sua memória então vai ao primeiro braseiro, Y su memoria vuelve entonces al primer brasero, onde ele negou o Senhor. donde él negó al Señor. E ele agora, finalmente, Y ahora él finalmente não tem mais o que falar. no tiene nada más que decir. Pedro fala demais. Pedro hablaba demasiado. Ele tem palavras em todas as ocasiões. En todas las ocasiones él tenía algo que decir. Até mesmo no monte da transfiguração. Incluso en el monte de la transfiguración. Pedro tem o que falar. Pedro tuvo que hablar. Vamos fazer 3 tendas. Vamos a hacer 3 enramadas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Una Moisés. para el Señor, otra para Elías, otra para Moisés. Mas agora Pedro não tem mais Pero palavras. ahora Pedro no tiene más palabras. Porque ele foi aplastado. Porque él fue aplastado. Ele está no zero. Está en el cero. Então ele está quieto. Está quieto. Apenas olhando aquele braseiro. Solo mirando el brasero. E sabe o que o Senhor diz? ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Tragam alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Traed algunos de los peces que acaban de pescar. Essa é uma frase cheia de graça. Es una frase llena de gracia. Porque eles não pegaram nada. Porque ellos no sacaron nada. Todos aqueles peixes que estavam na rede foram enviados pelo Todos Senhor. los peces que estaban en la red fueron enviados por el Señor. São 173 grandes peixes. Son 173 grandes A rede peces. estava se rompendo. Y la red se rompía. Pedro devia ser um homem forte. Pedro debía ser un hombre fuerte. Porque é dito que foi ele que foi lá puxar aquela rede. Porque se dice que fue él allá y tiró la red hacia E afuera. Pedro puxa aquela rede para a praia. Y él tiró la red hacia la playa. E traz alguns dos peixes para colocar naquele braseiro. Y trajo algunos de los peces para ponerlos en el brasero. Qual é a lição aqui? ¿Cuál es la lección aquí? Apesar do fracasso de Pedro, A pesar del fracaso de Pedro, Deus, o Senhor Jesus, ainda chama cooperadores. el Señor Jesús ahí todavía está llamando colaboradores. Mas que fique claro, Pero que quede claro, aqueles peixes, aquela colaboração não é deles. aquellos peces, aquella cooperación no viene de ellos. Aquela colaboração é do Senhor
dada a eles. Esa colaboración es dada por el Señor Nós a não ellos. temos nada a dar no serviço do Senhor. Nosotros no tenemos nada que dar en el servicio al Señor. Tudo que damos no serviço do Senhor é o que temos recebido do próprio Senhor. Todo lo que damos en el servicio al Señor es lo que hemos recibido del mismo Señor. De graça recebestes. De gracia recibisteis, De graça dai. de gracia dad. Isso é ministério. Ese es el ministerio. Então o Senhor ensinou essa lição para Pedro. Entonces el Señor le enseñó esa lección a Pedro E eles tomaram seu desjejum. y tomaron su desayuno. E o Senhor faz aquelas perguntas. Y el Señor hizo esas preguntas. E de novo, essa graça condescendente. Y nuevamente esa gracia condescendiente. Ele usa a palavra ágape ou agapau nas suas perguntas. Él usa la palabra ágape o agapao en sus Você me preguntas. ama? ¿Me amas? E Pedro usa a palavra fileu. Y Pedro usa la palabra fileo, Porque agora ele não confia mais no seu amor. porque ahora ya no confía más en su amor. Ele não tem mais coragem de dizer que o seu amor é até a morte. Él ya no tiene más el valor de decir que su amor es hasta la muerte. Então ele usa a palavra filéu. Entonces usa la palabra fileo. Como que respondendo, Senhor, eu gosto de ti. Es como si le respondiera, Señor, tú me agradas. Eu tenho afeição por ti. Yo tengo afecto por ti, Mas não posso ir até a morte por ti. pero no puedo ir hasta la muerte por ti. E o Senhor faz a segunda pergunta. El Señor le hace la segunda pregunta E ainda usa a palavra ágape. y aún usa la palabra E ágape. Pedro de novo responde com filéu. Y Pedro nuevamente responde con Mas fileo. na terceira vez, Pero la tercera vez, o Senhor desce o nível. el Señor desciende el nivel, Porque o forte se faz fraco com o fraco. porque el fuerte se hace débil con el débil. Então ele usa a palavra filéu Y para Pedro. entonces él usa la palabra fileo con Pedro, Como perguntando, você tem afeição por mim? como si le preguntara, ¿tú tienes afecto por mí? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. E o que o Senhor diz nas 3 vezes a Pedro? ¿Y qué es lo que el Señor le dice las 3 veces a Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Apacienta mis corderos, Pastoreia as minhas ovelhas. pastorea mis ovejas. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Restauração vocacional. Restauración vocacional Ou restauração o ministerial. restauración ministerial. Agora não é uma questão pessoal. Ahora, no es una cuestión personal. Isso provavelmente já aconteceu. Eso ya con probabilidad ya había ocurrido. Agora é uma restauração no serviço. Ahora es una restauración en el E servicio. por que isso aconteceu? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque tendo amado os seus que estavam no mundo, Porque habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, amou-os até o fim. los amó hasta el fin. Assim é o nosso Senhor. Así es nuestro Señor. Então, que evangelho maravilhoso é o evangelho de João. Entonces, qué evangelio maravilloso es el evangelio de Juan. Nós vamos concluir citando umas últimas coisas. Vamos a concluir citando unas últimas cosas. 7 palavras importantes. 7 palabras importantes. E vamos citá-las e mencionar quantas vezes elas aparecem. Vamos a citarlas y mencionar cuántas veces aparecen. São palavras-chave no evangelho. Son palabras claves del evangelio. A primeira é verdade. La primera es verdad. Você sabe que João usa muitas vezes a frase em verdade vos digo. Usted sabe que Juan usa muchas veces la frase en verdad os digo. A palavra verdade aí no evangelho aparece 25 vezes. La palabra verdad en el evangelio aparece 25 veces. A palavra luz 22 vezes. La palabra luz 22 veces. Conhecer 55 vezes. Conocer 55 veces. Conhecer. Conocer. João se preocupa tanto com esse conhecimento de Deus. Juan se preocupa tanto de este conocimiento de Dios. E conhecer, como João usa a palavra, significa uma experiência pessoal. Y Juan, en el uso de la palabra conocer, quiere decir una experiencia personal. Não é um conhecimento intelectual. No es un conocimiento intelectual. Podemos encher a nossa cabeça de conhecimento intelectual. Podemos llenar nuestra cabeza de conocimiento intelectual. Alguns jovens fazem isso. Algunos jóvenes hacen eso, Até mesmo com a Bíblia. incluso con la Biblia. É muito importante estudar a Bíblia. Es muy importante estudiar la Biblia. Precisamos dedicar todo o tempo que pudermos à palavra de Deus. Necesitamos dedicar todo el tiempo que podamos a la palabra de Dios. Mas temos que ter cuidado com a abordagem puramente intelectual. Pero tenemos que tener cuidado con un abordaje puramente intelectual, Para que não seja uma letra morta. para que no sea una letra muerta. Então, conhecer, Entonces, conocer, uma relação pessoal, una relación personal, 55 vezes. 55 veces. Testemunho, Testimonio, 50 vezes. 50 veces. Mundo, Mundo, 78 vezes. 78 veces. João fala muito sobre o mundo. Juan habla mucho sobre el mundo E ele usa a palavra em 2 sentidos. y él usa la palabra en 2 sentidos. Deus amou o mundo Dios amó al mundo porque aí se refere à humanidade. porque ahí se refiere a la humanidad. Mas como ele faz lá na epístola, Pero como él hace
como él hace allá en la epístola. não ameis o mundo. No améis al mundo. Não parece um contrassenso? ¿No parece un contrasentido? Deus amou o mundo Dios amó al mundo e nós não podemos amar o mundo. y nosotros no podemos amar al mundo É porque a palavra é usada em mais de um sentido. porque la palabra se usa con más de un sentido. Humanidade ou o mundo como um sistema. La humanidad o el mundo como un sistema. A palavra crer, 98 vezes. La palabra creer 98 veces. E por último, a palavra ora, E por- 26 vezes. Ora. Y Ora por, com H. por último la palabra hora, Hora se referindo a horário, hora. refiriéndose al horario. ¿Cuántas veces? É, ora 26 vezes. Y entonces hora 26 veces. Quando ele diz à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Como cuando él le dice a su madre, aún no ha llegado mi hora. Por que essa palavra hora no Evangelho de João é importante? ¿Por qué es importante esta palabra hora en el Evangelio de Juan? Porque se refere à cruz. Porque se refiere a la cruz. Ainda não era chegada a sua hora. Aún no había llegado su hora. Essa hora é o Calvário, Esa hora es el Calvario, onde a obra seria consumada. donde sería consumada la obra. Então temos 26 vezes a palavra hora. Entonces tenemos 26 veces la palabra hora. Agora, mais 3 palavras para concluirmos. Y ahora 3 palabras más para concluir. Pares de palavras. Pares de palabras. Como nós já falamos sobre o termo braseiro, Como ya hablamos del término brasero, João usa vários pares de palavras. Juan usa varios pares de palabras. Então você toma a palavra daqui desse versículo e a mesma palavra lá do outro versículo, Entonces usted toma una palabra aquí en un versículo y la misma palabra allá en otro versículo coloca juntas essas duas y palavras. pone juntas esas dos palabras. Você pode fazer isso através de uma concordância bíblica. Usted puede hacer eso por medio de una concordancia bíblica. Então você vai ver quadros que são muito lindos. Entonces usted va a ver cuadros que son muy hermosos. Então aí estão os exemplos. Entonces aquí están los ejemplos. A palavra seio ou peito La palabra seno o pecho só aparece 2 vezes no Evangelho de aparece solamente 2 veces en el Evangelio de Juan. João. João 1,18. Juan 1:18. O Deus unigênito que está no seio do Pai. El Hijo unigénito o Dios unigénito que está en el seno del Padre. E João 13:23. Y Juan 13:23. João, o discípulo, está reclinado no seio ou no peito do Senhor Jesus. Juan, el discípulo, está recostado en el seno, en el pecho del Señor Jesús. Aí você coloca junto essas duas menções. Ahí usted coloca juntas estas dos menciones. O Filho eterno está no seio do Pai eterno. El Hijo eterno está en el seno del Padre eterno. E João está no seio do Filho. Y Juan está en el seno del Hijo. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Comunhão com o Deus Trino. Comunión con el Dios Trino. Essa posição de estar no seio do Pai é só do Filho. Esa posición de estar en el seno del Padre solo es del Hijo, É exclusiva do Filho. exclusiva del Hijo. Mas porque o Verbo se fez carne, Pero porque el Verbo se hizo carne, João se reclina no seio do Filho. Juan se reclina en el seno del Hijo E o Filho está no seio do Pai. y el Hijo está en el seno del Padre. Comunhão com Deus Trino. Comunión con el Dios Que Trino. linda lição. Qué preciosa lección. Mais uma palavra. Una palabra más. Já citamos, braseiro. Ya la citamos, brasero. João 18:18 e 21:9. Juan 18:18 y 21:9. A palavra provar. La palabra probar. Terceira palavra. Tercera palabra. Capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, versículo 9. Quando aquele vinho é provado, depois que o Senhor transformou a água em vinho. Cuando el vino fue probado después que el Señor transformó el agua en vino. João 2:9. Juan 2:9. E no capítulo 8, verso 52. Y en el capítulo 8, versículo 52, João diz assim: Juan dice así: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte para sempre. 8:52. 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca probará la muerte. Essa mesma palavra provará aparece no capítulo 2, verso 9. Esa misma palabra probará aparece en el capítulo 2. Coloque as duas juntas. Ponga las dos juntas. No capítulo 2, a água transformada em vinho foi provada En el capítulo 2 fue probada el agua transformada en vino por aquele responsável, o mestre Sala, servente responsável. por aquel que era responsable, el maestre Sala. Então, o vinho, a água transformada em vinho, Entonces el agua transformada en vino, a água da vida, el agua de vida, foi provada ali.
Fue probada allí. O Senhor a transformou. El Señor la transformó. Então, no capítulo 8, verso 52. Y ahora el capítulo 8, versículo 52. Aquele que guardar minha palavra não provará a El morte. que guarda mi palabra no probará la muerte. Aqui provar a morte, Aquí probar la muerte ali provar a vida, y allá probar la vida. ou provar o gozo, O probar el gozo, a água transformada em vinho. el agua transformada en Então, há vino. muitos pares de palavras assim. Entonces hay muchos pares de palabras así. Último para encerrarmos. El último para terminar. A palavra aprendido. La palabra aprendido. Capítulo 6, verso 45. Capítulo 6, versículo 45. E capítulo 7, verso 15. Y capítulo 7, versículo 15. Vamos ver 6:45. Vamos a ver el 6:45. Está escrito nos profetas, Escrito está en los e profetas. serão todos ensinados por Deus. Y serán todos enseñados por Dios. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aprender do Pai era a realidade da vida do Senhor Aprender Jesus. del Padre era la realidad de la vida del Señor Jesús. Ele foi aquele que aprendeu do Pai. Él fue aquel que aprendió del Padre. Então veja o capítulo 7, verso 15. Ahora vea el capítulo 7, versículo 15. É a única outra menção. Es la única otra mención. Os judeus ficaram maravilhados com as coisas que Jesus fazia e ensinava. Y los judíos estaban maravillados con las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Então está escrito: os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado ou aprendido? A mesma palavra. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado o aprendido? Que es la misma palabra. Então essa é a mesma palavra do capítulo 6, verso 45. Entonces, esta es la misma palabra del capítulo 6, versículo 45. Como o Senhor sabe essas letras sem ter estudado? ¿Cómo es que el Señor sabe letras sin haber estudiado? Qual é a resposta? ¿Cuál es la respuesta? Capítulo 6, verso 45. Capítulo 6, versículo 45. Tudo que ele aprendeu Todo lo que él aprendió, do seu Pai. lo aprendió de su Padre. Por isso ele diz: todo aquele que aprende do meu Pai, esse vem a mim. Por eso él dijo, todo aquel que aprende de mi Padre, viene a mí. E assim há outros pares de palavras mais. Y así también hay otros pares de palabras más. Mas nós precisamos concluir aqui. Pero necesitamos concluir aquí. Então vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, te damos graças. Querido Padre Celestial, te damos gracias Porque foi teu Filho que veio até nós. porque fue tu Hijo que vino hasta nosotros. Não fomos nós que escolhemos a Ele. No fuimos nosotros que lo escogimos a Él. Ele escolheu a nós. Él nos escogió Ele nos amou até o fim. y Él nos amó hasta el fin. Ele nos chamou. Él nos llamó. Ele nos vocacionou. Él nos dio una vocación. Por isso te damos graças, Senhor. Por eso te damos gracias. Te pedimos que o Senhor prossiga teu processo transformador nas nossas vidas. Pedimos que continúes con tu proceso transformador en nuestra vida. Reduz-nos também do 10 ao 0, Redúcenos también de 10 hasta 0, para que tudo que há em nós seja teu mesmo. para que todo lo que haya en nosotros seas tú mismo. Ensina-nos a permanecer em ti. Enséñanos a permanecer en ti. Obrigado por esse teu amor fiel e inviolável. Gracias por tu amor fiel e inalterable. Guarda-nos no teu amor. Guárdanos en tu amor. Assim te pedimos em teu nome. Te lo pedimos en tu nombre. Amém. Amén.